Eu convidava os nossos amados irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, e nós vamos ler alguns versículos. Enquanto os amados irmãos vão estar aí a procurar este capítulo, gostaria de informar também a igreja que esta semana que passou, pela graça de Deus, nós tivemos ali a Convenção Nacional. Foi um tempo muito bom, um tempo de estudo da Palavra de Deus também, e um tempo de ouvir e saber a respeito da nossa história atual, dos planos para a igreja também neste país, e não só. E também foi a oportunidade que nós tivemos a eleição do novo quadro diretivo da Convenção das Assembleias de Deus em Portugal. E, pela graça de Deus, correu tudo bem. Foi um tempo de muita paz, onde os irmãos que ali estavam tiveram a oportunidade também de fazer a sua opção através da escolha de uma das chapas que concorreram à direção-geral das Assembleias de Deus em Portugal, e encabeçada pelo pastor Paulo Branco, que foi a chapa vencedora. Concorreu com a chapa do pastor Jorge Humberto, e qualquer um dos dois que ficasse, estávamos bem servidos, mas só podia ficar um. Então foi pela maioria a separação do pastor Paulo Branco, a chapa do pastor Paulo Branco, para conduzir durante este triênio a nossa Convenção das Assembleias de Deus em Portugal. Então, temos de orar pelos nossos irmãos e pedir que Deus dê a eles sabedoria e graça para que eles possam desenvolver o trabalho, o projeto que eles têm para a igreja. Nós sabemos que vivemos uma realidade que não é muito fácil. Nós temos cerca de mais de 40 conselhos sede ainda em Portugal sem ser alcançados, e isso pesa no nosso coração, saber que nós ainda temos muito por fazer no nosso país. E assim, a igreja precisa de continuar trilhando esse caminho, orando ao Senhor para que Deus possa dar graça e condição para que a igreja possa avançar e cumprir o ídolo do Senhor, que é de ir a todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Enquanto estamos aqui lutando para alcançar o nosso país como igreja, também não podemos esquecer, além fronteira, os trabalhos que precisam também ser desenvolvidos. Mas graças a Deus que o Senhor tem abençoado. E nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então, capítulo 15 de João, versículo 1 a 6. E vamos ler também versículo 18 a 21. Vamos ler do 1 ao 6 e depois vamos dar um salto aí até o versículo 18 e ler 18 a 21. Que diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como o ramo, e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo não amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Amém. Meus amados irmãos, temos aqui um texto que, embora eu tenha lido parte deste texto do capítulo 15,
nós temos dois assuntos aqui que estão completamente interligados e eu gostaria de falar sobre esses dois pontos, que o primeiro é os crentes como os ramos da videira verdadeira, Jesus como a videira verdadeira, e o nosso irmão presbítero Isaac já deu aqui a introdução, que Jesus é a videira verdadeira, e depois a última parte desse texto que fala sobre o conhecimento que Jesus transmitiu aos seus servos em relação ao mundo. Nós, crentes em Jesus Cristo, e depois a ação do mundo e a compreensão do mundo e a reação do mundo em relação à igreja, aos crentes. E por que fiz questão de colocar esses dois textos e colocar no mesmo assunto que quero dizer? É porque a minha visão nessa noite é falar particularmente para aquela pessoa que talvez esteja a nos ouvir agora ou nos assistir pela internet, ou talvez futuramente ver o vídeo, alguma coisa dessa natureza, entender que o Senhor te ama, independente de quem tu és, da forma que tu vives, Ele gosta, Ele ama você. Mas você precisa compreender algumas coisas que talvez até então não tenha compreendido, e por essa razão você ainda não tomou uma decisão muito importante, que é a decisão de estar em Cristo Jesus, de recebê-lo como seu Salvador, como Senhor da sua vida, para que você possa ter uma vida abundante, para que você possa produzir frutos e para que você tenha, por fim, a vida eterna. Só Jesus Cristo pode salvar, e Ele afirma aqui que sem Ele ninguém pode fazer nada. Então, neste caso, todas as pessoas, independente de quem ela seja, se ela não está em Jesus, ela está perdida. Ela pode ser uma pessoa muito religiosa, ela pode ser uma pessoa muito caridosa, ela pode ser uma pessoa muito simpática, ela pode ser uma pessoa com um coração do tamanho do mundo, mas se ela não está em Cristo Jesus, ela está perdida, está separada da salvação, está separada da vida eterna, está separada do plano de Deus, porque nada disso pode ligar uma pessoa a Deus. Isso faz parte da nossa vida natural. Há muitas pessoas que são pessoas boas, são pessoas bondosas, pessoas de coração, mas isso não é o suficiente para, no mundo espiritual, para a vida eterna, para ter um relacionamento espiritual com Deus, uma comunhão com Deus, precisa passar pela pessoa de Jesus. E neste texto nós encontramos este assunto bem patente, e eu vou procurar, com a graça de Deus, transmitir essa verdade que aqui nós temos nessa palavra de Deus. Essa metáfora, essa parábola que Jesus contou a respeito da videira e dos seus discípulos como ramos, ela foi usada por Jesus para mostrar ou descrever a importância vital, ouça, a importância vital do relacionamento espiritual existente entre ele, Jesus, e aqueles que o seguem ou os seus discípulos. Não havendo este relacionamento, não havendo essa comunhão, não havendo essa entrega, então não há um relacionamento, portanto não há vida. E Jesus usou explicar que ele era a videira verdadeira, e todos aqueles que são seus discípulos são os ramos ou as varas. E ele vai explicar que, assim como os ramos ou as varas, separado dele, da videira, separado dela, da videira, melhor dizendo, não podem produzir frutos, assim também o crente, a pessoa que fora de Jesus também não tem como ter vida, ela vai secar e vai morrer. E no caso aqui, Jesus usou essa figura para dizer que a videira, e eu não consigo explicar isso melhor do que alguns dos irmãos que estão presentes nessa sala, que certamente conhecem muito bem o processo da poda, da produção da videira, da vinha, o cuidado com a vinha. Certamente há pessoas aqui que têm muito mais conhecimento do que eu, embora eu, como curioso, tenha assistido alguns vídeos. Hoje, mesmo à tarde, fui lá ver alguns vídeos. Até queria trazer mas depois, para o João Caravela, mas o Luiz não brigar comigo, que não tinha combinado, e eu não tinha certeza
de se ia correr bem, e tinha lá um som que tinha que tirar. Falei, bom, pensei tarde, agora eu não posso trazer mais, que o João Caravella vai desviar mais o Luiz, porque eu vou dar trabalho a eles, e eles vão ficar sem fazer as coisas direito e vão ficar nervosos. Então, deixei. Mas eu fui pesquisar, fui olhar algumas coisas mais, para ver se podia ajudar alguns ignorantes como eu no conhecimento de algum processo da poda, para ver se talvez estampado ali no vídeo, talvez podia ser melhor a compreensão de alguns. Mas eu sei que há pessoas que têm muita experiência nisso. Mas, mesmo com o nosso pouco conhecimento, nós sabemos que aqueles ramos que são cortados, podados, eles secam e dá para acender as lareiras, que isso eu e a minha esposa já fizemos muito. E eu tenho até uma fotografia da minha esposa, sentada assim no chão com um machadinho, e cortando aqueles ramos das vidas, as varas, para poder fazer os fechozinhos, para guardar para acender lareira lá em Trancoso, que nós, pela graça de Deus, queimamos alguns caminhões de lenha naquele lugar. Ou lugar frio, para misericórdia, meu Deus. E nunca tinha queimado tanta lenha assim, mas queimamos. E aquelas vides eram uma maravilha, parecia gasolina para acender fogo. Aquilo era tão bom, né, para acender o fogo. E Jesus vai explicar isso, que se alguém e fala isso aos seus discípulos, se alguém está fora dele, esse alguém, a semelhança dos ramos, vão secar. E quando eles são secos, eles são cortados e secos, são lançados fora. E não servem senão para queimá-los. Eles não servem para outra coisa, senão para poder fazer fogo com aqueles. Vai ser queimado aqueles galhos, aquelas vides. E Jesus, então, vai explicar que o agricultor, que era o mestre para a vinha, e no caso aqui Jesus está referindo a Deus, o Pai, porque ele diz, eu sou a videira verdadeira. E vós sois os ramos, as varas, e o meu Pai é o agricultor. E quando Jesus falou sobre Deus ser o agricultor e ser a videira verdadeira, ele estava dizendo, todos os ramos, todas as varas que estão ligadas a mim, o meu Pai vai podá-las. Ele vai cuidar da videira, ele vai tratar com esses ramos, com esses galhos, para que eles possam produzir fruto, porque embora estejam ligados à videira, se eles não forem tratados, não forem podados, eles não vão ter uma boa produção. E estou vendo ali o irmão que sabe que eu até vi lá, tem que deixar assim uns 2 olhinhos assim da poda, dos galhos, corta aqueles que estão a mais. É um serviço mesmo científico para poder fazer a produção. Quando não faz isso, pode até produzir, mas são frutos raquíticos, enfraquecidos. A vinha não produz o que é melhor e tem lá as suas técnicas, os seus trabalhos. Os irmãos que têm menos conhecimento assim, de uma vinha, sabe que chega agora na época do inverno, parece que está tudo morto. Está lá aquele cepo da vinha, parece que aquilo está morto. Mas tem lá uns ramozinhos que são preparados para eles produzirem, e produzirem mesmo em força, e daqui mais um tempo eles vão sair com muita força e vão dar frutos, e frutos com abundância, por causa do preparo, do tratamento. Este é o trabalho que Deus faz conosco, os crentes. Deus, como o agricultor espiritual, ele vai nos tratar, ele vai nos limpar, porque Jesus diz, aquele que dá fruta, ele limpa, para que dê mais fruta ainda. O objetivo de Deus, ao tratar conosco, é para que nós possamos produzir mais frutos, para que nós possamos dar o melhor, ter muito mais resultados. Então, ele vai tratar com cada um de nós. Ele vai usar a tesoura da poda, e às vezes dói um pouco, porque quando a gente vê as pessoas a podarem, eles cortam, mas com vontade, parece que vão destruir a vinha, parece que estão cortando tudo, e diz, agora acabou com a vinha. Mas eles estão tratando, estão trabalhando, e aquilo certamente há um sentimento na planta, mas está fazendo aquilo para o próprio bem da função que ela tem em produzir. E assim também Deus trata conosco. E às vezes nós sentimos algumas dores quando Deus começa a trabalhar em nós, tirar aquilo que não precisa estar em nós, aquilo que vai nos enfraquecer, aquilo que vai nos tirar
a condição de produzir mais, aquilo que vai nos impedir de produzir com qualidade, então ele vai trabalhar, ele vai agir na nossa vida, vai fazer um tratamento, uma poda. Ele vai cortar algumas arestas, vai cortar alguns galhos a mais, alguns ramos a mais, que estão enfraquecendo a nossa condição. Então Deus vai trabalhar conosco. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que estar ligados a Ele. Há pessoas que querem ter uma vida abundante, mas separado de Jesus. Querem dar frutos separados de Jesus. Há pessoas que querem, até se perguntar, elas afirmam e pensam até que está muito bem, mas estão separados de Jesus. E esquece, e quando Jesus usou essa figura e disse assim como os ramos estiverem separados, vão secar, também vós, se estiverem fora de mim, secarão. E ele diz, sem mim, vocês não podem produzir nada. Vocês não podem fazer nada. E eu agora digo para você que me ouve, talvez você tenha colocado, sei lá, alguma coisa no seu coração, na sua mente, talvez você tenha os seus próprios pensamentos, e há pessoas que são tão eficientes em elaborar pensamentos, projetos, e tudo isso que você faz, você acha que vai dar certo, mas se estiver fora de Jesus, é um fracasso já declarado. As pessoas que tentam levar a sua vida separado de Jesus já estão fracassados por antecipação, porque no final não vai dar certo. Porque sem Jesus nada se pode ser feito. As pessoas podem fazer muitas coisas, e eu estou falando no âmbito espiritual. E todos nós, por exemplo, se nós fôssemos olhar aqui, a usar isso numa palavra assim mais clara, nós iríamos dizer assim, qualquer pessoa, quando se tem conhecimento da vida cristã, pessoas que reconhecem Cristo, que sabem que Deus existe, que Deus é verdadeiro, pessoas chamadas cristãs, e essas pessoas têm vontade de ir para o céu. E se perguntar, muitas pessoas dizem, não, eu também vou para o céu, eu também quero ir para o céu, eu também sou filho de Deus, eu também sou de Deus. Mas eu quero dizer que essas afirmações, elas são importantes, mas o mais importante é para que essas pessoas possam estar ligadas a Jesus Cristo. Porque muitas pessoas que se dizem cristãs estão ligadas à religião, não estão ligadas a Cristo. Estão ligados a alguma vertente da religião. Estão lá, às vezes até são pessoas muito assíduas às regras, às práticas, às liturgias da religião, mas estão separados de Cristo, porque não estão ligados a Cristo, não obedecem a Cristo, não ouvem a Cristo, não estão servindo a Cristo, não estão andando de acordo com a vontade de Cristo, estão separados dele. E Jesus disse, se vocês separarem, vocês não poderão dar frutos. Então, esses frutos são frutos espirituais, são obra que o Espírito Santo, quando passa a habitar em nós, faz-nos produzir. E quando nós estamos ligados em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo na qualidade de Espírito de Cristo, e nós podemos produzir os frutos do Espírito, sem os quais nós não podemos fazer a vontade de Deus, nós não estamos cumprindo com a vontade de Deus. Então, as pessoas precisam estar ligadas a Cristo Jesus. E muitas pessoas até acredito que não precisa, eu não preciso de estar em Cristo, o que eu preciso é ter uma religião, porque o importante para a pessoa é ter uma religião. Isso não é verdade. O importante para qualquer pessoa é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. É ter Jesus como o seu tutor, o seu Salvador, o Senhor. E por isso ele diz, vocês precisam estar ligados a mim, porque quando estiver ligado a mim, o meu pai, que é o agricultor, vai tratar de você. Ele vai tratar, ele sabe como fazer a poda, ele sabe a época certa, ele sabe o tempo certo, ele sabe aonde ele tem que cortar, ele sabe o espaço certo para poder agir, ele sabe tudo sobre a sua vida e ele vai trabalhar contigo. Mas você precisa estar ligado à videira, porque Deus só vai tratar contigo se você estiver em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora ele é uma pessoa ligada a Cristo. Ele está em Cristo, e esse estar em Cristo faz com que Deus possa trabalhar com ele e tratar com ela. Essa pessoa precisa estar ligada em Jesus Cristo. Então, estar em Cristo é muito mais do que uma declaração
de conhecimento intelectual. Eu sou de Cristo, eu sei, eu conheço a Cristo, eu sei que acredito nisso. Nós ouvimos pessoas, e eu penso que os irmãos não são tão diferentes assim de mim em relação a ver e ouvir algumas coisas. Eu, quando assisto algum programa televisivo, estou lá assistindo algum jornal, alguma coisa, algum documentário, eu vejo as pessoas citarem tantas coisas a respeito do cristianismo, pessoas que citam tantas frases, até vão buscar lá na Bíblia para fazer algumas defesas dos seus conceitos e algumas teses que eles querem defender, vão lá buscar textos, termos bíblicos para aplicar no seu discurso, falam tantas coisas, até usam passagens bíblicas, mas essas pessoas são apenas conhecimento intelectual. Eles conhecem, estudaram, são pessoas que leem, que estudam, mas estar em Cristo não é apenas afirmar uma declaração de conhecimento intelectual, trata-se de um relacionamento de íntima comunhão com Jesus. Estar em Cristo é estar ligado a Ele, independente de qualquer coisa, é passar para que Cristo possa passar a ser o centro da nossa vida, a pessoa mais importante, o único Salvador e Senhor. Jesus diz, aquele que não estiver em mim, então ele vai secar. E estar em Cristo significa que eu preciso de abrir mão de todos os meus conceitos, aqueles preconceitos, e unir-me a Ele como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Por isso, nenhum religioso pode ser salvo à parte de Jesus. A pessoa precisa de vencer essa crença de que ele pode continuar, caminhar e andar sem Jesus, que vai dar tudo certo. Isso não é verdade. As pessoas precisam de ter conhecimento, de voltar para Cristo. Também não é suficiente como não é suficiente apenas conhecer intelectualmente, mas precisa estar ligado a Ele, e também é necessário que permaneça nele. Porque Jesus Cristo diz que aquele que estiver nele e permanecer nele, esse vai dar muitos frutos. Porque algumas pessoas até conhecem, algumas pessoas até tomam a decisão, dizem, realmente eu sei que Jesus é meu, mas não permanece nele. Vai por algum tempo, conhece por algum tempo, ou começa a andar por algum tempo, mas existem muitas coisas que podem tentar afastar as pessoas de estar permanentemente em Cristo Jesus. Os obstáculos, as aflições podem tentar fazer com que as pessoas afastem. Quando nós lemos aquela passagem do semeador, vemos ali que algumas pessoas, que simbolizado por aquelas sementes, aqueles terrenos, a semente foi lançada nos terrenos, algumas pessoas até animaram, tomaram coragem, serviram a Deus, começaram, mas depois os prazeres do mundo, as dificuldades, as ambições e muitas coisas que podem levar as pessoas a não produzir, a ficar apartado de Deus. Então é necessário que a pessoa que quer ter uma vida vitoriosa, espiritualmente falando, pessoas que querem, não, eu quero um compromisso, eu quero ter uma vida com Deus, eu não quero ser apenas um religioso, não quero ser apenas um intelectual, eu quero ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, ligado a Ele, tomando como ramos, alimentando da seiva da videira verdadeira, para que eu possa produzir os frutos que Deus deseja que eu produza. Essa pessoa precisa ser perseverante, ela precisa permanecer ligada a Cristo, independente da circunstância, independente de qualquer situação, ela tem que perseverar, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Precisa estar firme, precisa permanecer em Cristo Jesus. Olhar para Ele como o único autor e consumador da fé. O nosso alvo, olhar para Jesus, não se interter com nada, não se desviar por nada, mas permanecer com a nossa vida voltada para Deus, para Cristo Jesus. E Jesus sabia que os discípulos, quando ele vai falar essa questão da videira, e falando que ele era a videira e os discípulos eram os ramos, e ele vai dar uma injeção nos discípulos, e faz isso conosco, para que nós possamos estar preparados e predispostos a enfrentar tudo para não desligar de Jesus. Ele diz, vocês precisam estar ali, porque o Pai vai passar, e ele vai olhar os ramos, o agricultor vai olhar os ramos. Ele sabe a hora que ele vai ter que fazer o trabalho da poda, e ele vai cortar aqueles ramos que estão ali, que não servem, que não produzem frutos, que
que não tem vida própria, que está ali, ele vai cortar e vai limpar aqueles que dão frutos, para que eles possam produzir mais frutos ainda. Eu e você, nós precisamos pedir que o Senhor continue a nos tratar, continue a nos limpar, para que nós possamos produzir mais frutos. O tratamento de Deus é maravilhoso. O tratamento que Deus nos dá é maravilhoso. Às vezes vai contra a nossa vontade. Às vezes esse tratamento que Deus pode dirigir a nós pode ser aquilo que eu não pensava, não estava talvez pensando dessa forma, mas pela fé e pela nossa comunhão com Ele, pelo nosso relacionamento, pela nossa intimidade, nós sabemos que Ele é o agricultor e Ele quer o melhor, sabemos que Deus faz o melhor para nós. Então nós nos sujeitamos, nós nos humilhamos diante de Deus, sujeitamos para que Ele possa tratar. E muitas pessoas, ainda hoje, estão assim um pouco, eu vou usar o termo aqui, estão ainda em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos, porque não querem ser tratados por Deus. Alguma coisa que talvez eles vão precisar deixar. Há alguma coisa que as pessoas às vezes vão precisar de abrir mão. E essa é a parte mais difícil, às vezes, para algumas pessoas, quando elas têm que abrir mão de alguma coisa que elas talvez até acham bonito, gostam, talvez até estão tão habituados, tão acostumados com aquilo que não quer abrir mão. Mas a tesoura do agricultor, vai chegar e ele não quer saber se você sente dor ou não. Ele não quer saber se a videira ele sabe o que é melhor para ela. E ele vai cortar os ramos, ele vai cortar aquilo que está impedindo para que haja produção. E se nós nos sujeitamos, Deus nos trata e Ele vai nos tratar. E nós precisamos ter o coração aberto para pedir, Senhor, trata-me. Trabalha na minha vida, corta, tira tudo aquilo que impede para que eu possa produzir frutos. Mas isso é necessário que as pessoas que queiram ter uma vida abundante, uma vida de frutos abundantes, precisam de se achegar a Deus. E dizer, Senhor, eu vou com esses ramos aqui, mas o Senhor chega lá, corta. Eu estou aqui com várias coisas que eu sei que vai doer um pouco, mas eu quero que seja melhor para mim. E as pessoas se dobram diante de Deus. E Ele trata, Ele cuida. E depois o pai, que é o agricultor, vai ficar todo alegre. Vai ter uma alegria, um gozo tremendo de ver a produção que a sua vida produziu. Vai olhar assim e ver os frutos. Não tem maior alegria para o produtor do que ver o resultado do seu trabalho. E a Bíblia diz que Jesus se alegraria pelo resultado do seu trabalho. A vida que Jesus deu ali na cruz do Calvário para resgatar-nos, aquele sofrimento, aquele sacrifício, a Bíblia diz que ele depois se alegraria de ver os salvos, de ver as pessoas que se achegariam a ele. Ele ficaria contente e feliz com o trabalho das suas mãos. Significa que Jesus pagou um preço caríssimo para nos ver a nós, hoje, dando frutos, salvos, lavados, redimidos, pessoas obedientes, seguindo a sua palavra, testemunhando, dando testemunho da sua salvação. Se alegra. E assim Deus também se alegra quando alguém se aproxima dele, quando alguém se achega a ele e se rende ao Senhor para que ele possa trabalhar. E eu quero dizer que Deus não vai deixar nunca você que ainda não aceitou a Jesus, e até nós que já aceitamos, Ele nunca vai deixar de trabalhar conosco. Ele nunca vai olhar se eu vou gostar ou não. O que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Se eu me entregar a Ele, Ele vai trabalhar comigo, Ele vai tratar a minha vida, Ele vai fazer com que eu possa trilhar, e o pensamento dEle, a visão dEle é que eu possa ter maior condições, ou melhores condições, para produzir melhores frutos. Frutos e frutos em abundância, e frutos que permaneçam. Ele vai trabalhar. Ele vai tratar, você talvez não sabe como. Mas eu não sei o que significa aceitar a Jesus direito, eu não sei, eu vejo falar, mas eu não sei como é que é isso. Eu quero dizer que aceitar a Jesus é reconhecê-lo como seu Salvador, reconhecer que Ele deu a vida dele por ti, que Ele ali na cruz do Calvário sofreu aquela morte cruel, que Ele teve todos aqueles sofrimentos por sua causa, para que você pudesse hoje, ao recebê-lo, estar perdoado dos seus pecados e ter a vida eterna. E quando você entrega a sua vida para Ele, Ele entra na sua vida. Ele passa a fazer morada através do seu Espírito, e a sua vida é transformada, e Ele vai trabalhar.
Ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer. Ele vai andar contigo, ele vai passar a ser o seu companheiro de todas as horas. Ele vai estar te fortalecendo, te ajudando, vai abrir a sua mente, vai abrir a sua compreensão, vai abrir o seu entendimento, vai fazer você compreender e ver coisas que você nunca havia pensado nelas. Ele vai fazer você compreender, porque ele agora está trabalhando na sua vida. Ele vai poder dizer, olha, fulano, isso não é bom para ti. E eu, dá licença, com todo respeito, com todo carinho que ele tem conosco, ele vai pegar a tesoura e vai pegar assim no meio daqueles ramos e dizer, esse aqui está a mais. E vai cortar mesmo junto assim do tronco principal, corta e tira para que haja um tempo de produção, para que haja mais sustentação. Ele diz, esse ramo não está bem, a produção não será boa, eu vou ter que trabalhar. E ele vai trabalhar. E ele vai fazer isso com toda vontade, porque o desejo dele é que eu e você possamos dar muito mais frutos, e frutos que permaneçam. Mas ele não deixou que ninguém ficasse em dúvida quanto a essa decisão que é tão importante. Ele vai alertar, e por isso eu fiz questão de ler os versículos 18 a 21. Jesus sabia que os discípulos necessitariam de ter uma predisposição para viverem vitoriosos, porque eu e você precisamos estar dispostos, precisamos desejar viver uma vida de vitória. Uma vida, se nós não quisermos, nós vamos nos conformar com uma vida medíocre. Nós vamos nos acostumar, tá bom, assim está tudo bem, vamos ficar... Não, mas o Senhor quer que nós tenhamos vidas vitoriosas. Ele não deseja que nós, como crentes, como os filhos de Deus, andemos por aí cabisbaixos. Deus não tem prazer que eu e você, que nós, como seus filhos, andemos por aí como se fossem destruídos. Ele quer que nós sejamos vitoriosos. E ele pagou um preço caríssimo para que eu pudesse ser um vitorioso. E ele quer que eu entenda isso. E ele sabendo que os discípulos deveriam ter esse conhecimento, ele vai falar e advertir a respeito da rejeição que eles sofreriam por parte do mundo. Essa segunda parte eu quero dizer, tanto para nós que já somos crentes em Jesus, como para você que me ouve, que ainda não aceitou. Jesus disse assim, esse relacionamento, essa perseguição, esse ódio, essa separação, essa rejeição por parte do mundo, causando sofrimento, este é um fator predominante na qualidade da relação do crente em Jesus. Porque a pessoa precisa estar consciente disso. Jesus disse assim, versículo 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. O mundo, aqui, é o sistema. E esse sistema, os crentes não têm como viver uma vida de mãos dadas com o mundo. A vida do crente, o nosso relacionamento com Deus, vai fazer com que nós sejamos separados deste mundo. E quando falamos do mundo, nós estamos falando da praia, nós estamos falando das florestas, nós estamos falando de tudo aquilo que Deus criou, que é tudo maravilhoso, que glorifica a Deus, que Deus fez aquilo para a sua glória, diz que o mundo e tudo que neles há glorifica a Deus, a magnitude de Deus. Estamos falando do sistema de pecado. O sistema que predomina neste mundo, dominado pelo príncipe das trevas, o príncipe deste século, Satanás, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus. Ele vai criar sistemas, vai criar tudo para poder separar a pessoa do relacionamento com Deus, de ter uma vida com Deus. É por isso que nós hoje enfrentamos já nos nossos dias, e os nossos antepassados cristãos da igreja primitiva e durante todos os séculos enfrentaram muitas oposições por causa desse confronto entre os cristãos e o mundo, o sistema, porque o mundo é contrário a Deus. O mundo, a Bíblia, Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o inimigo tem o poder de desvirtuar, de distorcer, de criar dificuldade para que afronte a Deus, para que haja uma afronta a Deus. Nós vivemos isso nos nossos dias, tantas aberrações que nós já estamos presenciando nos nossos dias. E, às vezes,
já somos ameaçados, já existem alguns países, alguns lugares que não se podem mais falar sobre determinados assuntos, porque já corre o risco de estarem presos. Quando termina de falar, a polícia está à porta para poder trazer a prisão, porque a pessoa violou leis, contrariou os princípios da sociedade, dos governos, das leis implantadas, ignorando os princípios de Deus. Mas nós continuamos sabendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que Deus não muda. A sua palavra não muda. Mas para muitas pessoas, o próprio facto dela ter que assumir ao lado de Jesus vai fazer com que ela tenha já conhecimento de que, a partir de agora, já sou contra esses princípios do mundo. E isso vai criar um ódio, porque odiaram Jesus. Não foi porque ele falava mal deles. Eles odiavam a Jesus porque Jesus falava a verdade, porque ele era a verdade. Ele estava ali para glorificar a Deus, para honrar a Deus, o seu Pai, para testificar de Deus, para falar das bondades de Deus, das maravilhas de Deus. E o mundo não pôde receber essa verdade, porque era contrária às suas obras. Jesus diz, aqueles que vêm para a luz, são da luz, vêm para a luz, mas eles não vêm, porque as suas obras são más. Não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Então o mal nunca vai dar as mãos ao bem. O crente nunca vai andar de mão dada com o mundo, porque os dois não combinam. Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre Cristo e o mundo. Não há como haver esse tipo de comunhão. E alguém que aceita Jesus tem que compreender que a partir do momento que ele aceita Jesus, ele fez uma opção de ser salvo, lavado, redimido pelo sangue do seu Jesus Cristo, de ser um cidadão do céu, e agora ele tem uma nova identidade. Ele agora é um cidadão do céu. Ele continua sendo humano, continua tendo que amar e amar mais ainda as pessoas, continua a ter que ser simpático e muito mais simpático, mas compromissado com a verdade, nunca negociar aquilo que é da parte de Deus, o que é mais importante, que é o seu relacionamento íntimo com Deus. Não há escolhas, não há opção para o crente. O crente já tem a sua opção determinada, é Cristo e mais nada. Enquanto as pessoas não compreendem isso, Jesus diz, vocês precisam de compreender isso. Porque se vocês fossem do mundo, versículo 19, se vocês fossem do mundo, o mundo o amaria aquilo que é seu. Se você fosse do mundo, você estaria bem com o mundo. Porque o mundo não ia criar nenhuma dificuldade, você seria do mundo. Você estaria falando a mesma linguagem do mundo. Você estaria defendendo os mesmos conceitos do mundo. Você estaria tendo as mesmas atitudes do mundo, mas porque você não pertence a este mundo, o mundo não pode te odiar, te amar, o mundo te odeia, assim como odiou, mas sabei que primeiramente odiou-me a mim. Mas porque não sois do mundo, o mundo vos odeia, porque eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Há um ditado que é muito comum no nosso meio, que não é verdade. É um ditado. Diz assim, fulano de tal é muito amigo do Evangelho. Não é crente, mas é muito amigo do Evangelho. Ele não aceitou Jesus, mas é muito amigo do Evangelho. Não existe amigo do Evangelho que não seja crente. Os crentes são amigos do Evangelho. Quem não é por Jesus é contra ele. Jesus diz, quem não é por mim, é contra mim. Quem não está conosco, não é a favor. Não existe como dizer assim, não, nós somos aqui, a pessoa é muito amiga. Mas esse é um ditado. Nós vemos pessoas, por exemplo, que dizem assim, olha, eu não sou crente, mas eu acho legal, acho bacana, acho interessante, está tudo bem. Mas não existe amigo do Evangelho se não for crente. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, talvez é amigo da igreja, aí eu posso aceitar. Porque tem igreja que é muito simpática com as pessoas. Mas no Evangelho combate o pecado. O Evangelho de Jesus Cristo prega a verdade e a verdade dói.
A verdade afirma que as pessoas que estão vivendo em erro e pecado serão condenadas se não se arrependerem. O Evangelho anuncia que Jesus Cristo veio para salvar o pecador e que não há um justo sequer, que precisa de perdão e de salvação, e que se não receberem a salvação das suas almas em Jesus, estarão perdidos para a eternidade. Mas pode ter alguma igreja que as pessoas confundem. A pessoa é amigo. Eu acho que essas pessoas são amigos da igreja. Mas amigos do Evangelho não tem. Quem é amigo do Evangelho são aqueles que são discípulos de Jesus. Aqueles que estão ali submetendo. Porque nós que somos discípulos de Jesus, o Evangelho, de vez em quando, nós dá vontade até de pular alguma folha da Bíblia. Porque tem assuntos ali que vai mexer com o nosso caráter. A palavra de Deus vai tratar com o nosso caráter, vai tratar com a nossa vida e vai nos fazer pensar 1 ou 2 ou 3 vezes se nós devemos ou não agir dessa forma. A palavra de Deus é uma espada que penetra até a junta e medula, separa alma e espírito, penetra profundamente. Ela veio para nos trazer à luz, ela é a espada do Espírito Santo para lidar conosco. Então Jesus diz, vocês têm que ter conhecimento, que se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Mas porque vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. E esse ódio aqui pode não ser aquele ódio de sair com as armas a matar. Os mundos sair atrás dos crentes com as armas, embora isso aconteça, mas esse ódio pode estar disfarçado de muitas formas. Ele pode ser o ódio sutil. O diabo sabe muito bem como faz para poder lidar com essa parte. Mas Jesus diz, vocês precisam ter consciência disso. Todas as vezes que você for confrontado com a verdade, e através da verdade, pode ter certeza que o mundo não vai aceitar isso muito bem. Outro dia, conversando assim, numa conversa trivial, ouvi alguém dizer que, numa sociedade, os amigos, os sócios, queriam lá tomar umas medidas, e essa pessoa diz, não, a minha parte não, que eu não faço isso. Sabe por quê? Porque quem é crente não combina com o pecado. Se a pessoa é um discípulo de Jesus, está ligado a ele, Jesus diz, o mundo não vai aceitar que você seja dessa forma, mas também você não tem como conviver com elas. Porque em negócio não vai dar certo. Porque os crentes não vão fazer aquilo que o mundo faz. O mundo, e muitas das vezes, essa separação vai criar um certo desconforto. É por isso que até somos exortados pela palavra de Deus a não nos prender a um jugo desigual com os infiéis. E às vezes nós ignoramos certas coisas. Isso não fala só do casamento. Isso não fala só do casamento entre o homem e a mulher, que não são da mesma fé. Isso envolve todos os conceitos da vida. Porque os pensamentos são diferentes. A base de conhecimento, do temor, da reverência a Deus, do conhecimento, do relacionamento com Deus, é diferente. Então Jesus diz, mas vocês devem lembrar dessas palavras que eu vos disse. Não é o servo, versículo 20, não é o servo maior do que o seu senhor. Nós somos os servos, ele é o Senhor. E ele diz assim, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Jesus disse, se nós como discípulos dele, tivermos a fazer a vontade dele como servos, aquilo que fizeram a ele, vão fazer também a nós. Se perseguiram a ele, perseguirão também a nós. Se guardaram a palavra dele, guardarão também a nossa palavra. O que significa que o meu relacionamento com Cristo Jesus faz uma grande diferença, me separa deste mundo, não me deixa identificar com o mundo. Eu vou estar separado do mundo. O mundo saberá que eu não pertenço a ele. O meu relacionamento íntimo com Jesus Cristo fará com que o mundo compreenda que eu não tenho a mesma linguagem dele, que eu não tenho o mesmo pensamento dele, que eu não leio na mesma cartilha dele.
O mundo saberá, através do meu relacionamento com Cristo, que eu não faço parte dele. E ele vai se levantar contra mim. Ele vai me odiar, mas não devo ficar preocupado com isso. Porque primeiramente odiou a Jesus, o meu mestre, o meu Senhor. E ninguém foi melhor do que Jesus, e ninguém nunca foi e nunca será melhor do que Jesus. Se odiaram a ele, se rejeitaram a ele, se nós tivermos a nossa vida com Deus, nós temos que estar conscientes de que nós poderemos sofrer algumas retaliações, poderemos ser colocados de parte, mas isso gera em nós um gozo inefável, uma alegria muito grande saber que nós estamos a sofrer por causa de Cristo Jesus. Porque Jesus diz, eles farão isso não por nada, não é por outra coisa, é por causa do meu nome. Eles vão fazer, vão rejeitar. Então nós precisamos de compreender isso. É por isso que eu liguei aqui os dois assuntos, que estão no mesmo texto, para dizer assim a você que ainda não aceitou Jesus, que você precisa querer ter salvação da sua alma. Você precisa desejar ser salvo, estar disposto a viver uma vida com Deus, porque Ele vai cuidar de você. Ele vai zelar pela sua vida, Ele vai fazer com que você seja separado deste mundo. O mundo vai ver que você não faz parte mais dele. O mundo vai saber que você agora é uma nova criatura. O Espírito de Deus que passa a habitar em você vai dar uma luz diferente na sua vida. E você vai irradiar no lugar onde você está. Porque agora você é alguém que está relacionando com Cristo. Não é ir à igreja. Me desculpa. Não é frequentar uma igreja. Isso é importante e necessário, que nós nos reunamos para adorar o nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a oração, mas entrar por uma porta da igreja, assistir reuniões da igreja, não significa que você tenha um relacionamento íntimo com Deus. Você precisa querer estar ligado a Jesus Cristo. Você precisa estar ligado a essa videira verdadeira. Para você ser um ramo que produz fruto, você precisa estar ligado à videira verdadeira. E se você estiver ligado a essa videira, o agricultor vai tratar contigo. Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai tratar que você possa produzir fruto com qualidade e frutos que permaneçam para sempre. Mas, caso contrário, e agora já termino por aqui, a exortação de Jesus era que os discípulos não podiam se enganar. Ele diz, vocês não podem também se iludir. E eu faço aqui uma aplicação dessa palavra, pensando assim, no nosso contexto, eu penso que Jesus estava dizendo, vocês não se preocupem, não fiquem iludidos de passar a ser frequentador de igreja. Não se iluda pensando que o fato de você frequentar a igreja está resolvido o seu problema. Não pense nisso. Você precisa de ter um relacionamento íntimo. Você precisa estar alimentado com a minha seiva, porque o Pai vai cortar os galhos que não dão fruto. E esses galhos, ao serem cortados, secarão e serão lançados no fogo. Ele faz uma advertência para que as pessoas não se enganem, porque Jesus não é nenhuma brincadeira. A vida espiritual não é uma brincadeira. É a maior resposta para a humanidade, a maior resposta para a humanidade do amor de Deus. Jesus veio para resgatar-nos, para não nos deixar ir para ser condenado, uma condenação eterna. Então ele nos convida a estar ligado a Ele, a permitir que Deus possa trabalhar na nossa vida. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Você pode não compreender agora, eu posso não compreender agora algumas coisas que Deus me faz, mas Ele tem sempre o melhor. E para que esse melhor possa ser evidenciado e vivenciado, Ele trabalha preparando-nos para que possamos produzir muitos e melhores frutos, e frutos que permaneçam para a glória de Deus. O melhor de Deus, tem uma música que diz, né? O melhor de Deus ainda está por vir.
Mas o melhor de Deus, a cada dia, está surgindo e agindo na nossa vida. O melhor de Deus é a cada momento que nós permitamos que Ele trabalhe em nós, que nós nos rendamos a Ele. Ele vai trabalhar, Ele vai agir, Ele vai limpar. Ele vai podar-nos para que nós possamos produzir muito mais fruto. A Bíblia diz que o fruto do Espírito surge quando nós ficamos ligados em Jesus, quando nós estamos permanecendo ligados nele. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, são frutos do Espírito, Gálatas 5. E esses frutos, só estando ligados em Cristo Jesus, é que nós possamos produzi-lo. Amém? Vamos ficar de pé, faz favor. Eu lembro que, num desses dias que nós, dia deste passado, nós ouvimos a palavra de Deus. Não sei quando foi, mas os irmãos sabem também que isso está na Bíblia. Nós ouvimos uma passagem bíblica, não lembro agora citar aonde está escrito, em que um homem foi procurado, foi interrogado pelas autoridades religiosas a respeito de uma cura, um milagre que ele recebera. E muitas pessoas, inclusive a sua família, por causa do compromisso que eles tinham com o mundo, negaram a eficácia do poder de Deus, deixaram de dar honra e glórias a Deus, porque não estavam dispostos a perder a glória dos homens, e amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Preferiram mais ficar aonde estão, continuar aonde estão, permanecer e viver como estão, do que passar para o lado de Deus, tomar uma decisão que iria certamente, talvez, contrariar algumas coisas. E alguns deixaram, negaram, viraram as costas e disseram: não, eu não conheço, não sei, pergunta-os. Tem idade, eu não tenho compromisso, não sei, não compreendo. Mas tudo isso diziam porque não queriam assumir que preferiam mais o mundo do que o reino de Deus. Nessa noite, você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, não faça isso. Não abra mão deste grande privilégio, dessa grande bênção, que é entregar o seu coração para Jesus, para que você possa ser salvo, para que você possa ser liberto, para que você possa ser transformado, para que você tenha o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Não deixe que nada deste mundo possa servir de fator influente, persuasivo, para que você não tome a decisão, nem a família, porque não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu filho, não é a sua filha, não são os seus avós, não é o seu patrão, a sua patroa, não são os seus amigos que irão garantir a sua entrada no céu. A sua salvação só se encontra na pessoa de Jesus Cristo. E você precisa estar disposto a ficar do lado de Jesus, a recebê-lo como seu Salvador e Senhor, para que você possa entrar pelas portas ou pelos portais eternos, ter a sua salvação garantida, porque nenhuma dessas pessoas que eu citei, nenhum desse ciclo de relacionamento, eles não podem fazer nada por ti. O que eles podem fazer é, talvez ainda pela sua ignorância espiritual, servir de obstáculo para você. Mas se você tomar uma decisão, ninguém pode impedir a sua decisão. E você vai ver que Deus vai entrar na sua vida. Jesus vai fortalecer a sua fé. Ele vai fortalecer e ajudar a sua decisão. Ele vai lhe revestir com poder e com graça, vai encher do seu espírito. E você será mais que vencedor. Todos esses obstáculos, todas as barreiras, dificuldades que talvez venham à sua mente, o Senhor vai tratar delas. Você não sabe como, mas Ele vai tratar. Então, nessa noite, enquanto nós estivermos cantando,
E eu convidava os nossos irmãos do louvor para nós louvarmos a Deus. Nós vamos orar logo depois do louvor. Nós vamos estar orando para que Deus possa trazer ao seu coração essa paz, esse refrigério, para que Deus possa trazer convicção também ao seu coração. E se você quiser, enquanto nós cantamos, sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos por você, nós vamos orar. Nós vamos interceder diante de Deus, para que Deus possa abençoar a sua vida. E me permita também dizer aos nossos irmãos, talvez essa palavra possa estar tocando ao seu coração, talvez você não esteja satisfeito. Talvez você não tenha estado agora mesmo a pensar e dizer assim, eu queria que Deus tratasse comigo. Eu queria que Deus trabalhasse na minha vida. Há áreas da minha vida que eu preciso de ser tratado. Eu preciso que Deus trate. Lembra que a figura que Jesus usou, embora ele tenha falado de assuntos aqui amplos, ele disse um que é muito importante para saber que esse é para nós os crentes. Ele diz, aquela vara ou aquele ramo que produz, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda. Se você sente no seu coração que você precisa que Deus trabalhe, que Deus venha agir na sua vida, trabalhar na sua vida, não fique com vergonha de ninguém. Não olhe para ninguém, olhe agora para você e Jesus e diz, Senhor, eu preciso que trabalhe em mim. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e venha aqui à frente também, nós vamos orar. Hoje nós vamos orar por essas causas. Vamos orar para que Deus possa renovar, para que a seiva possa correr com mais liberdade e mais força, e você possa produzir mais frutos, e frutos que permaneçam.